nós iremos ler os 3 primeiros versículos, e os irmãos e amigos assim podem permanecer com a Sagrada Escritura aberta. Juízes, capítulo 1, e os versículos de 1 ao 3. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutaremos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Amém, meus queridos irmãos? O livro de Juízes, ele traz para nós, começa com um certo paradoxo. Vitória prometida, mas a conquista é incompleta. Israel não está mais sobre a liderança de Moisés, nem tampouco sobre a liderança de Josué. Agora, aquela nação, aquele povo, eles precisam aprender a viver sem um líder central. Eles precisam aprender agora a dependerem único e exclusivamente do Senhor. E Juízes 1 nos mostra exatamente que Deus continua fiel e o povo experimenta vitórias. Mas também começa a revelar falhas perigosas de obediência desse povo. E este capítulo é um espelho para a nossa vida cristã. Dias de lutas e dias de conquistas caminham juntos, é bem verdade. Mas a forma como lidamos com ambos determina o nosso destino espiritual. Portanto, o que é necessário para nós lidarmos e pensarmos, trabalharmos sobre isso essa noite? Em dias de lutas e conquistas, o que é necessário? Em dias de lutas e conquistas de Israel, o que foi necessário para aquela nação tentar ou procurar ser bem-sucedida? Iremos ver alguns pontos centrais sobre essa verdade. Irei citá-los, posteriormente irei explicar aos irmãos. Em dias de lutas e conquistas, em primeiro lugar, é necessário consultarmos ao Senhor. Juízes 1 e 2 deixa isso muito claro. Diz o versículo que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá contra os cananeus? Eles sabiam que não estavam mais sobre a sombra de Moisés, nem sobre a sombra de Josué. Eles precisavam direcionar-se diretamente ao seu Senhor, indagá-lo, perguntá-lo, como seria agora? Isso nos traz 3 verdades sobre essa questão. A primeira delas é que consultar o Senhor requer de nós dependência. Israel aprende que sem Josué ainda precisa do mesmo Deus. A ausência de líderes humanos não significa a ausência da direção divina. E é nisso que muitas pessoas, muitos povos se equivocam. Porque é óbvio que líderes nascem e líderes partem. Mas a verdade é que o mesmo Deus permanece eternamente. Portanto, a nação de Israel precisava compreender isso, que a ausência de um líder não significava a ausência de Deus. A segunda verdade sobre o fato que era necessário eles consultarem ao Senhor é que consultar antes de agir evita derrotas futuras. Isso é uma verdade. Eles não perguntam se devem lutar, porque eles sabem que assim devem fazer. Mas eles perguntam como lutar. A pergunta certa gera
a resposta certa. É preciso consultarmos a Deus antes para evitarmos nossas derrotas futuras. Porque nós vivemos em busca de conquistas, sejam elas no universo espiritual, no campo divino, ou seja, no campo humano. Sempre estamos em busca, tentando ocupar espaços, conquistar lugares. Mas a verdade é que Israel compreendera que, se não consultar Deus, teremos fracassos. Nosso futuro será frustrado. Seremos vítimas totalmente de frustrações. Mas a terceira verdade sobre a necessidade de consultarmos ao Senhor é que a resposta do Senhor traz direção e traz promessa, diz o texto. Judá subirá, isso é direção, e entregará a terra nas suas mãos, isso é promessa. Deus não apenas orienta, mas Ele garante resultados para o seu povo. Então Deus nos dá a direção e nos dá a promessa. Isso de fato é que essa orientação que Deus nos traz nos vai garantir resultados promissores. Quem está entendendo, diga amém. A pergunta é: quantas lutas enfrentamos sem oração? Quantas decisões tomamos sem antes ouvirmos a voz de Deus? Mas é preciso consultarmos esse Deus. A segunda verdade sobre lutas e conquistas é que não é só necessário consultar o Senhor. É necessário, nessas lutas, ajuda mútua. Verso 3 nos diz: Judá disse a Simeão: sobe comigo. Ele não dissera: subirei sozinho. Mas ele compreende que precisará de um braço que lhe dê suporte, de uma mão que lhe auxilie, de um ombro que lhe ampare. Judá, portanto, compreende que é necessário uma ajuda mútua nessa luta. A primeira verdade disso é que a conquista não é solitária, nunca será. Judá não despreza Simeão, nem age com soberba. Às vezes, nós o fazemos de formas contrárias. Achamos que somos capazes de nossas lutas, somos autossuficientes a ponto de conseguirmos lutar sozinhos, de desprezarmos a ajuda alheia, desconsiderarmos o ombro que pode nos amparar. Mas Judá diz: eu preciso do meu irmão Simeão. Nas nossas lutas da vida que passamos, precisamos do ombro amigo, da mão estendida, da palavra acolhedora, do abraço que aquece. Simeão, Judá disse: eu preciso de você. Nós somos uma comunidade cristã e não podemos desprezar, em hipótese alguma, o auxílio do irmão que está ao lado, que comunica-se conosco, que participa das mesmas dores, que comunga conosco, porque não somos autossuficientes. A segunda verdade sobre essa mútua ajuda é que a unidade fortalece esse avanço. A promessa nesse sentido era individual, porque era classificado por tribos. Mas a batalha era coletiva. Israel precisava lutar. Temos promessas particulares, individuais, mas a nossa luta é coletiva. Buscamos um mesmo propósito, o mesmo objetivo. Eles iriam ocupar a terra que Deus prometera. E nós estamos caminhando para Canaã celestial. E precisamos compartilhar isso com quem está ao nosso lado, nessa jornada, nessa caminhada. A terceira verdade dessa necessidade de ajuda mútua é que quem ajuda hoje, a lei da semeadura diz que será ajudado amanhã.
há uma reciprocidade, é verdade, no reino de Deus. Isso não tem a ver com teologia da prosperidade, mas tem a ver com a lei da semeadura. Jesus disse: como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. O que é que alguém quer quando está lutando? O que é que alguém quer quando está em aflição? O que é que alguém quer quando está desesperado? Ele quer ajuda. Ele quer uma mão amiga. Ele quer um abraço acolhedor. Ele quer uma voz que o escute, um ouvido que ceda ao seu clamor. Ele precisa disso. Ajuda mútua. Precisamos no reino de Deus. A terceira verdade que esse texto nos diz sobre lutas e conquistas, versos 6 e 7, é que é necessário também termos consciência do juízo. Diz o texto: Adoni-Bezeque reconhece, assim como fiz, assim Deus me pagou. Ora, o que ele fizera? Se você ler no versículos que eu acabei de citar, este homem praticara um ato tão rigoroso e perverso com 70 homens. Ele separa seus polegares das mãos e dos pés. E esses homens comiam as migalhas que caíam da sua mesa. Pensara ele, talvez, que o futuro não lhe reservasse uma grande surpresa. E reservou. Naquele dia, Israel fizera com ele exatamente como ele fizera com aqueles 70 homens. E ele diz aqui: isso é necessário a consciência do juízo. O que isso nos diz, em primeiro lugar, é que Deus, Ele é justo em seus juízos. O inimigo reconhece que está colhendo exatamente o que ele semeou. A segunda verdade que isso nos diz é que o juízo divino revela a soberania de Deus. Mesmo os reis ímpios está sujeito à justiça divina. Terceiro lugar, é que o juízo divino, ele é pedagógico, não é apenas punitivo, mas ele é ensinativo. Deus ensina Israel que ele não compactua com a maldade. O povo de Deus precisa compreender isso para os dias de nós hoje. Que é necessário termos essa consciência de juízo, bem como a sociedade, embora esteja morrendo e vivendo em delitos e pecados. Mas quando a voz de Deus ecoa, eles entendem que é um juízo de Deus pairando sobre as suas cabeças. A terceira verdade sobre isso: é preciso entender que Deus não ignora o pecado. A graça de Deus não anula a sua justiça. Em quarto lugar, sobre lutas e conquistas, é necessário recompensar a coragem. Verso 12. Caleb promete sua filha: aquele que conquistar Criat-Sefé. Olha que coisa. Olha que coragem de Caleb. Isso nos diz, em primeiro lugar, que Deus honra a iniciativa da fé. Oteniel se levanta quando outros hesitam. Aquelas pessoas, quem não queria ter como esposa a filha exatamente de Caleb, aquele que estivera ao lado de Josué, embora aqui já estava em idade avançada. Mas olha que incrível, parece que eu estou vendo como se estivesse uma plateia como essa, cheia da ala masculina, em que Caleb se pronuncia esta grande oferta para aquele que conquistasse aquela terra. E parece que os homens ficaram intimidados, mas Otoniel, ele levanta-se e ergue com coragem. Isso nos ensina que coragem espiritual sempre gera frutos. Quem confia em Deus não luta em vão, irmãos. A verdade, em terceiro lugar, é que a recompensa fortalece a próxima geração. Otoniel se torna juiz em Israel. O reino de Deus avança por homens e mulheres dispostos a agir com fé. A pergunta é:
Será que você está disposto? Ou será que você aceita a recompensa de Deus diante das lutas da vida? Quinto lugar, no verso 15. Entre lutas e conquistas é necessário também agradar os filhos. Axa pede fonte de águas ao seu pai. Axa era filha de Calebe. E parece o autor, nesse meio, nessa descrição, ele para o texto para entrar com essa palavra que parece não ter nada a ver com o contexto desse texto. Mas a verdade é que ele o faz de propósito, que em meio às lutas e conquista é necessário agradar os filhos. Em primeiro lugar, pais piedosos criam filhos que sabem pedir. Ela soubera pedir, porque as terras que Calebe dera a Otoniel não eram terras hídricas, ou seja, não eram terras promissoras de água, mas ela soubera pedir. Ela pedira ao seu pai que acrescentasse e desse ao seu filho, ao seu esposo, terras hídricas. Ela não exige, ela pede com sabedoria. Isso é um conselho para os filhos. Seja não só uns pais piedosos, mas sejam filhos sábios, que sabem pedir aos seus pais coisas que os seus pais possam lhe atender. A segunda verdade sobre isso é que a bênção espiritual vai além da material. As fontes representam provisão contínua. É bem verdade. Em terceiro lugar, pais devem ouvir as necessidades dos seus filhos. Calebe atende com generosidade. Famílias fortes são construídas com diálogo, cuidado e visão espiritual. Em sexto lugar, e não menos importante, sobre lutas e conquistas, é necessário recompensar quem nos ajudam nessa jornada de lutas. Verso 23 ao verso 26, nos diz que um homem ajudou a Israel foi poupado. A primeira verdade sobre isso é que Deus observa quem coopera com o seu povo. A ajuda não passou despercebida. Segunda verdade, misericórdia também é estratégia divina. Nem toda vitória exige distinção total, destruição total. Mas Deus ali com aquele homem tornou-se compassivo. A gratidão preserva relacionamentos. Deus honra quem colaborou com o seu reino. Nunca subestime pequenos gestos, nunca, jamais, de apoio à obra de Deus. Se você tem apoiado a obra de Deus, Deus, conforme a sua infinita bondade, nos recompensará. Amém, igreja? Apenas 2 pontos para nós concluirmos com relação a essas conquistas e lutas. Verso 27 e 29, e 31 e 32, nos diz sobre essas lutas e conquistas que é perigoso o convívio com os inimigos. Israel permite que os cananeus permaneçam em tuas terras. Se você pegar esses versículos finais, você vai ver que pelo menos 5 tribos não dispensaram os cananeus de sua terra. Estavam ali Manassés, Efraim, Azé, Zebulon, Naftali. Eles não cederam. Eles permaneceram convivendo com aquelas cananeus nas suas terras. Mas o que isso quer dizer sobre o perigo com os inimigos? Primeiro, tolerar inimigo é preparar o futuro para derrotas. E foi exatamente assim. Israel permite que ele foi vencido. O que não é vencido hoje vai dominar você amanhã. Que tipo de inimigo nas nossas vidas, nas nossas relações, nós temos tolerado? Porque o inimigo, ele não só se veste com ares celestiais, ele se veste com ares humanos, e ele se veste também com comportamentos humanos. Do que está ao nosso redor ou derredor? Quais são os nossos prazeres, escolhas? Com quem vivemos, o que fazemos, o que partilhamos, o que dividimos?
E nós passamos a sermos associados com essas coisas. Andamos lado a lado, fazemos dele como se fosse a nossa cabeceira da noite. Estamos preservando adversários, inimigos aos nossos lados. E você não percebe. E vai ser a sua derrocada no futuro. E será o seu fracasso. E será a sua queda. Que será a nossa queda, se assim fizermos. Que tipo de inimigo você não percebe, mas você tem tolerado? Talvez sejam para famílias as agressões que ocorrem dentro dos lares. Talvez seja com pais, relacionamento quebrado entre os filhos. Talvez sejam na vida social, em que eu preciso ter uma vida social para agradar as pessoas para as quais eu convivo com elas. Mas convívio social que compromete a minha vida com Deus, eu devo abandonar esse elo, essa aliança, porque ela é inimiga de Deus. E essa aliança destruirá a sua vida. Mas oxalá que essa noite você compreenda o que Deus está falando. E que você rompa essa aliança. Que você quebre este pacto. Conheci muitas pessoas que andaram de mão dadas, alinhadas, afinadas com a sociedade, para dar um status importante. Porque é importante a sociedade me ver bem. É importante eu falar como a sociedade. É importante eu andar como a sociedade. Mas se você está fazendo tudo isso, você já deixou faz tempo de andar com Deus. Mas essa noite Deus chama você para você andar com Ele novamente. Para você botar a sua cabeça no travesseiro e dizer: Deus, a minha empresa pertence a Ti. E não importa o que a sociedade diga, as regras, as suas leis, eu prefiro ser fiel a Ti. Israel pagara um preço alto porque se associou com aquelas nações. A segunda verdade que isso nos diz é que convivência gera influência. E é verdade. Israel começa a se parecer com os seus inimigos. Convivência gera influência. Se você anda com pessoas santas, que preserva pela lei de Deus, pela comunhão, pelas escrituras, pela palavra, certamente você vai ser influenciada por ela. Mas se do contrário, você anda com pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade, que a linguagem é pesada, que a linguagem não combina com a linguagem dos santos, você já foi influenciado faz tempo. Mas se isso não dói a tua alma, se isso não te inquieta, se isso não te incomoda, é porque espiritualmente você já morreu faz tempo. Mas há um Deus que ressuscita mortos. Há um Deus que tira a pedra onde está Lázaro e chama-o para a vida. Obediência parcial é desobediência completa. Bote isso na sua cabecinha. Obediência parcial é desobediência completa. Não se existe meio crente. Não se existe meio santo. Não se existe meio comprometido com Deus. Com Deus ou nós somos total, ou não somos nada. Porque se somos parcialmente comprometidos com Deus, a verdade é que já somos completamente comprometidos com o mundo. É verdade, é assim. Não há meio termo, eu não posso ajeitar para você. Eu não posso endossar o seu couro. Porque se eu fizer assim, eu vou estar descumprindo o que diz as Escrituras. O pecado tolerado hoje vai ser o seu e o meu cativeiro amanhã, irmãos. Foi assim com Israel. Tolerou tanto o pecado, massageou tanto, colocou do seu lado, carregou no braço, fez carinho, levou ao seu colo, que no futuro tornou-se presa, foi cativeiro. No que você está sendo refém? No que você está sendo cativeiro?
o que lhe aprisiona, o que lhe faz refém, escravo dessa conduta e desse comportamento. Em oitavo e último lugar, verso 30, 33 ao 35. Entre lutas e conquistas, é necessário subjugarmos inimigos. Israel subjuga, mas não expulsa totalmente. Preste atenção. Subjugar não é o mesmo que vencer. O domínio incompleto gera opressão futura. Ele dominou só em partes, não dominou tudo. Isso vai gerar consequências graves. Segundo lugar, sobre isso, a vitória exige perseverança. Começar bem não garante terminar bem. Terceiro lugar, o pecado não pode ser administrado, ele deve ser eliminado. Não inverta as coisas. O pecado não pode ser administrado, ele tem que ser eliminado. Porque às vezes nós brincamos com o pecado, às vezes nós toleramos o pecado, e nós administramos. É só uma coisinha à toa, isso é uma bobagem. Infelizmente, para quem acompanhou recentemente as redes sociais, um pastor de renome mundialmente, escritor conhecido, tolerar, administrou, não estou fazendo julgamento sobre a sua vida, ele confessou e assim o abandonou, mas eu estou falando de um exemplo atual que nós estamos percebendo. Durante 8 anos, 55 anos de casamento, 8 anos, ele conservara, administrara uma vida extraconjugal. E disse que foi mais do que isso, foi durante 2 vezes, 8 anos. Casado com a sua esposa legítima há 55 anos, mas durante 8 anos, ele administrou esse pecado. A pergunta é, que pecado eu e você tem administrado? Que pecado nós temos massageado? E achando que é normal, que é comum, que está tudo certo, que Deus vai passar por cima. Foi 8 anos até que ele não aguentou mais e confessou. Chega um dia que a porta arrebenta. Chega um dia que o fardo não dá para carregar mais. Porque é um dia que é acerto de contas. Mas, meus queridos, apenas algumas aplicações práticas. Até aqui os irmãos e amigos entenderam? Primeiro, aplicações para a vida pessoal. Segundo, para a família. Terceiro, para a igreja. E quarto, para a liderança e ministérios. Primeiro, preste atenção. Para a vida pessoal. Em dias de lutas, nós somos tentados a agir por impulso. Em dias de conquistas, somos tentados à autossuficiência. Porque quando conquistamos, a gente tem a tendência de dizer, foi meus méritos, foi minha capacidade, foi meus dons, foi meus talentos. A verdade é, consulte o Senhor antes das decisões, não apenas quando o problema vai se agravar. Muitas derrotas espirituais começam quando deixamos de orar por coisas simples. Segundo, não administre pecados pequenos, não. Achando que estão sob controle. O que Israel tolerou tornou-se uma opressão no futuro. Aquilo que é pequeno vai se avolumando, vai crescendo, daqui a pouco nos tomou e nos cobriu. Terceiro, vença por completo aquilo que Deus já lhe deu autoridade para vencer. Ele dizia, o pecado não terá domínio sobre as vossas vidas. Há hábitos, pensamentos e atitudes que precisam ser expulsos, não apenas controlados. Precisam ser abandonados. Lembre-se, a obediência parcial produz frustração espiritual. Você pode estar avançando em algumas áreas, eu e você, mas estamos sendo derrotados em outras. A pergunta é, o que Deus já mandou você enfrentar, mas você tem apenas tolerado? O que foi que Deus já disse para você? Deixe,
abandone, desista, não continue, mas você continua achando que tem capacidade de controlar isso. A segunda verdade para a família. Primeiro, mostra que decisões espirituais afetam gerações. Pais precisam ensinar os filhos a buscar fontes, não apenas terras. Herança espiritual é mais valiosa do que herança imaterial. A preocupação dos pais é: o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu estou trabalhando para eles. E há pais que já dizem: estou trabalhando pelos meus netos e bisnetos. Não estou dizendo que é errado isso, mas eu estou dizendo que a ordem sim é errada. Se isso vem em primazia e de forma secundária, você coloca os valores de Deus em segundo plano, você está errando no ensinamento. Seu filho pode ter tudo, casa boa, carro bom, futuro bem para os seus netos, mas a pergunta é: onde eles estão hoje? Eles vieram hoje ao culto? Eles estão assistindo com você o culto? Eles vieram hoje na escola dominical? Isso é herança espiritual, irmãos. Filhos aprendem com os exemplos dos pais. Ambientes familiares que toleram o inimigo espiritual acabam perdendo a autoridade espiritual. Que tipo de herança espiritual estamos deixando para as nossas famílias? Terceiro lugar, para a igreja. O capítulo revela como a igreja deve se comportar em tempos de crescimento, de expansão, de conquistas. Primeiro, a obra de Deus não é individual, mas ela se faz de forma coletiva. Portanto, não sou eu, somos nós. Não sou eu que faço, somos nós que fazemos. Não sou eu que oro, somos nós que oramos. Não sou eu que prego, somos nós que pregamos. Então a conquista para o reino é coletiva, avançar coletivamente. A igreja precisa valorizar quem serve, em segundo lugar, com coragem e fidelidade. Quando a coragem é reconhecida, outros se levantam para lutar. Não podemos conviver pacificamente com práticas que Deus condenou, mesmo que pareçam inofensivas ou culturalmente aceitáveis. Nossa, como essa palavra hoje pronuncia-se doce na boca das pessoas. Irmãos, mas eu tenho que admitir isso porque é culturalmente aceitável. Mas eu pergunto se é biblicamente tolerável. Entre o culturalmente aceitável e o biblicamente tolerável, eu fico com as Escrituras, porque ela é absoluta sobre as leis humanas. Quarto lugar, a misericórdia deve andar com discernimento. Ajudar pessoas não significa abrir mão dos princípios. Eu vou ajudar determinada pessoa porque é um coitadinho. Não tem problema em ajudar. Abrace, mas corrija se for preciso. Isso é para filhos, para pessoas em qualquer situação. E finalmente, irmãos, para nós concluirmos, acho que tem 2 pontos. Eu posso concluir 4 e 5. Posso concluir, irmãos? Falta 5 para as 8, eu já termino, tá certo? Para líderes e ministério, quando se fala em líderes, não fica olhando para os pastores aqui, não. Olhe para você também como líder. Líder do grupo musical, líder da escola dominical, líder do departamento infantil, líder da mocidade. Você é líder na casa de Deus. E isso me inclui também como diácono. A verdade é, primeiro, é um alerta forte para quem lidera o povo de Deus. Primeiro, liderar não é apenas conquistar e manter um território espiritual. É preciso compreendermos isso. Começar bem é importante, permanecer fiel é essencial. Segunda verdade, líderes que toleram o erro por conveniência acabam enfraquecendo toda a comunidade. Toda a comunidade. Por tolerar, exatamente aqui, você
enfraquece essa comunidade. Terceiro, reconhecer e recompensar quem ajuda fortalece a visão. Pessoas valorizadas permanecem engajadas. Quarto lugar, a falta de confronto hoje gera crises maiores amanhã. Não tem como. Que decisões difíceis eu tenho adiado por medo de conflito. Às vezes por medo de conflito, por não agradar a A e a B, aí eu me restrinjo, eu não falo, eu não provoco, eu não enfrento por conveniência. Mas as Escrituras não fazem assim. E finalmente, para tempos de vitórias, vitórias mal administradas produzem derrotas futuras. Depois da vitória, continue vigilante. Foi após da conquista que Israel começou a falhar. Geralmente, quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, a gente baixa a guarda. Não vigiamos. Foi assim que Israel falhou. A gratidão deve ser acompanhada de obediência. Celebrar sem santificar gera soberba. E como gera? Não transforme bênção em ídolos. A terra conquistada não podia substituir o que Deus concedeu, irmãos. As suas conquistas não substituem aquilo que Deus nos deu. A sua graça, a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder sobre as nossas vidas. Não venda, não ceda, não troque por nada nessa vida. Porque perca tudo, mas não perca, glória a Deus, a presença do Mestre em sua vida. A pior coisa é ser um cristão vazio, que Paulo dizia, é como um símbolo que retine, porque tocava, batia, só ouvia o eco, mas estava vazio, mas que na sua infinita misericórdia, Ele nos encha de temor, de graça, de poder, para que possamos continuar fiéis ao Senhor. Mais vitórias tem me aproximado mais de Deus, ou tem nos deixado relaxados espiritualmente? O maior perigo não é lutar, mas é conviver com aquilo que Deus mandou vencer. Vença. Em nome de Jesus, vença o fracasso. Em nome de Jesus, vença o pecado. Em nome de Jesus, vença as dores, os fracassos, as aflições. Deus te fortalece, Ele te dá graça. Segue em frente, em nome de Jesus.